Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente vai falar sobre as lentes esféricas. Olha só, o nome esférica diz pra gente que está relacionado, por exemplo, a uma bola, tipo uma bola de futebol. Aí você vai cortar um pedaço dela. Então eu tenho um exemplo aqui para vocês dos vários tipos de lente possível, tá? Eu trouxe uma bem grandona para te mostrar com facilidade. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma que um lado é plano e o outro lado é curvo para fora. Mas eu vou te mostrar daqui a pouquinho que existem outros tipos. E detalhe, as lentes são feitas sempre de materiais transparentes, como você está vendo aqui, e aí, devido a essa curvatura, elas vão gerar um desvio dos raios de luz. Então o princípio de funcionamento das lentes é a refração que a gente já estudou bastante, tudo bem? Detalhe, tem a ver com a construção da lente, com o formato, com o material, o comportamento dela vai depender de várias características, inclusive da distância que ela está do objeto. Dá uma olhada, por exemplo, se eu colocar essa lente aqui. Você percebeu uma mudança da forma como você enxergou a parte do meu rosto que está atrás da lente, tá certo? Mas enfim, isso a gente vai estudar bem direitinho. Vamos lá, vamos começar. Pessoal, e para a gente começar falando das lentes esféricas, eu desenhei ali um tipo de lente parecida com essa que eu te mostrei agora, de forma que a gente tem um dos lados dela plano, que é esse daqui, e o outro lado curvo e virado para fora, que é esse daqui, tudo bem? Então assim, eu posso dizer que um lado dela é plano, o outro virado para fora é um lado convexo. Agora eu vou aproveitar e já vou te mostrar duas outras lentes com formatos diferentes dessa, mas que têm a função muito parecida. Enfim, coloquei três lentes ali para vocês. A primeira da esquerda, a gente percebe que esse lado aqui e esse lado aqui são virados para fora, então são lados convexos, tudo bem? Já a segunda lente eu tenho o quê? Eu tenho um lado que é plano e o outro lado que é virado para fora. O lado virado para fora é um lado chamado de lado convexo, tudo bem? Então, uma superfície convexa. Agora, a próxima, a da direita, a gente tem os dois lados com curvaturas diferentes. A primeira curvatura é para dentro, então eu vou dizer que é uma superfície que é um lado côncavo para a gente, tudo bem? E esse outro lado ali é um lado convexo. Então a gente vai dar alguns nomezinhos específicos para essas lentes, tá? A primeira delas, como tem os dois lados convexos, ela é chamada de lente biconvexa, tudo bem? Já a segunda, como um lado é plano, o outro é convexo, ela é a plano-convexa. E a terceira, como um lado é côncavo, o outro é convexo, ela é a côncavo-convexa, tudo bem? Detalhe importante que eu queria que você percebesse é o seguinte: todas essas lentes que eu coloquei para vocês têm a extremidade mais fina do que a região do meio dela, tudo bem? Então, por isso que a gente chama essas lentes de bordas finas. Pode ser que algum material escreva para você assim, ó, bordos finos, é a mesma coisa, tá bom? Tanto faz bordas finas ou bordos finos. E detalhe, né? Você observou uma semelhança nos nomes. Todos os nomes delas terminam com convexa. Porque todas elas têm pelo menos uma das faces convexas e são lentes onde as bordas são mais fininhas do que o meio da lente, tudo bem? Então, é possível que apareça para você uma questão falando que essas lentes são as chamadas lentes convexas, tudo bem? Você pode aceitar normalmente se aparecer essa expressão lentes convexas são as lentes de bordas finas. Agora, pessoal, o que acontece? Para simplificar, a gente costuma usar um símbolo específico para representar essas lentes de bordos finos, que vai ser o quê? Vai ser uma linha fininha como essa que eu vou desenhar para vocês, com setinhas na ponta, de forma que a gente consegue notar o que ali? Que a pontinha da seta, que é a parte fininha, está virada para fora. Isso quer dizer para a gente o quê? Que a extremidade é mais fina que a região central, tudo bem? Então, esse é o símbolo que a gente vai usar para representar as lentes de bordos finos, tudo bem? Agora, vamos dar uma olhada em outro tipo de lente. Eu coloquei três lentes ali para vocês e eu queria que vocês observassem os lados dessas lentes. Ó, essa lente aqui tem esse lado que é virado para dentro, então é um lado
que é côncavo, e esse outro lado também é virado para dentro, então também é o lado côncavo, tudo bem? Já a lente do meio, eu posso dizer que tem um dos lados plano, como você está vendo ali, e o outro lado virado para dentro. Se é virado para dentro, também é um lado côncavo, tudo bem? A próxima, olha só, eu tenho um lado virado para dentro, que é o lado côncavo, e o outro lado virado para fora, que é o lado convexo, tudo bem? Então você já teve uma ideia ali de como é que vão funcionar os nomes, né? A primeira da esquerda, como os dois lados são virados para dentro, os dois lados são côncavos, é a bicôncava. Já a do meio, como tem um lado plano e um lado côncavo, vai ser para a gente a plano-côncava. Agora, olha só, a terceira lente, a lente da direita, eu não posso chamá-la de côncavo-convexa, por quê? Porque senão vai ficar o mesmo nome da anterior. Essa aqui é a convexo-côncava, é ao contrário. Agora, mas como é que eu sei qual escreve primeiro? Por norma, sempre se coloca primeiro o lado de maior raio de curvatura, tudo bem? Por isso que aqui foi primeiro o lado convexo e depois o côncavo. Agora, o que acontece, pessoal? Olha só, nessas três lentes que eu mostrei para vocês, a gente percebe que na extremidade eu tenho a lente mais larga do que na região central. Inclusive nessa última aqui, ela é um pouquinho só mais larga, tudo bem? Bom, de qualquer maneira, por esse motivo a gente vai chamar essas lentes de bordas grossas. Como eu falei antes, pode aparecer para vocês numa prova, bordos grossos é a mesma coisa, tá bom? E um detalhe importante, né? Se você observar o nome delas, as lentes de bordos grossos sempre terminam o nome por côncava. Então é a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava. Então, pode ser também que apareça para você uma questão chamando essas lentes aqui de lentes côncavas. Se acontecer isso, você aceita normalmente, tá certo? Então são as lentes de bordos grossos, ou bordas grossas, né? Que também podem ser chamadas de lentes côncavas, tudo bem? Agora olha só, como a gente tem esses três tipos de lentes, de bordos grossos, de bordas grossas, eu quero representar para vocês também essas lentes de uma forma simplificada. Então a gente também vai usar uma linha retinha, colocando uma seta na ponta, só que observa a diferença agora, tá? Nesse caso, a seta está invertida, deixando a parte mais larga aqui da seta para fora, indicando para a gente então que é uma lente onde a borda é mais grossa que o meio, tudo bem? A nossa lente de bordos grossos. Seguindo, pessoal. Agora eu vou colocar para vocês ali um exemplo de lente de bordos finos e vou ver com vocês bem certinho os elementos construtivos dessa lente. Olha só, é uma lente esférica, então ela é formada por esferas, tudo bem? Eu vou desenhar para vocês, em um dos lados dela, a esfera que está formando esse lado, estou tracejando ali para vocês, tudo bem? O que acontece? Nessa esfera, eu tenho o centro dela e posso dizer para vocês o quê? Que a distância do centro até o lado da lente é o raio de curvatura, tudo bem? Então a gente tem esse C, vai ser para a gente o centro óptico da lente, e o R é o raio de curvatura. Já já eu anoto isso aí para vocês. Agora, o outro lado da lente. Vou desenhar a esfera que forma esse lado da lente, e você percebeu o quê? Primeiro, é uma esfera menor agora, tudo bem? E vou colocar para vocês aonde seria o centro dessa esfera. Está ali o centro de curvatura, então, do outro lado da lente. Aí, a distância do centro de curvatura até aquele lado da lente é para a gente o raio de curvatura, tudo bem? Agora olha só, se eu passar uma linha unindo os dois centros de curvatura, a gente vai ter o nosso eixo principal da lente, ou eixo óptico também, tanto faz, tá certo? E tem uma outra informação que eu quero que você saiba que a gente vai falar às vezes, que é o quê? A gente vai pegar bem sobre o eixo óptico e vai medir a distância que eu tenho de um lado até o outro. Isso pra gente é a espessura da lente, tá certo? Então vamos anotar ali que C1 e C2 são os centros de curvatura da lente, são os centros ópticos da lente, tudo bem? Aí a gente tem depois R1 e R2 os raios de curvatura. O nosso EP, que é o eixo principal, pode ser chamado para você também de eixo óptico da lente. E ali por último a espessura, tá certo? Pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre o comportamento da lente, ou seja, o que acontece quando a luz passa pela lente. Dá uma olhadinha aqui atrás, eu fiz um vídeo para você e eu já volto para conversar sobre isso. Vamos lá.
E aí, o que você percebeu ali então? Eu peguei um feixe de laser paralelo e primeiro eu coloquei na frente dele uma lente de bordos mais finos que o meio, tudo bem? Aí eu fui ligando raio de luz por raio de luz e você percebeu que aqueles raios de luz que vinham paralelos em direção à lente, depois de passar pela lente, eles se juntaram. Então eles convergiram. Aquele é um comportamento convergente, tá certo? Agora, no segundo caso, o que você percebeu? Eu fiz o mesmo esquema, né? Coloquei a lente ali, fui ligando luzinha por luzinha, aí os raios de luz vieram em direção à lente, que agora era uma lente de bordos grossos, ou seja, a extremidade dela era mais larga do que o meio, e você percebeu que os raios de luz, ao passarem pela lente, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a se afastar, ou seja, eles divergiram. Então tem esses dois comportamentos que a gente vai esperar das lentes. Ora convergente, que é quando os raios de luz se aproximam, e ora divergente, que é quando os raios de luz se afastam, tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, então olha só, vamos deixar anotado certinho o que a gente acabou de falar. Eu tenho esse primeiro comportamento, então, que é a convergência, tudo bem? Então essa lente está funcionando como uma lente convergente. E a segunda situação que eu mostrei para vocês é essa que está agora ali na tela, é o comportamento de forma que a luz está divergindo, ou seja, os raios de luz estão se afastando, então é para a gente a divergência, ela se comporta como uma lente divergente. Daí de repente você vai me perguntar, peraí, a primeira lente foi a lente de bordos finos e ela se comportou como uma lente convergente. E a segunda lente que você colocou ali foi uma lente de bordos grossos e ela se comportou como uma lente divergente. Isso sempre vai acontecer? Não, na verdade não é sempre não, tá gente? Isso vai depender de qual é o meio material que eu tenho fora da lente. Como assim? Olha só, eu tenho aqui o índice de refração da lente nos dois casos, estou anotando aqui NL para vocês. E em volta dela a gente tem ar, então eu vou dizer que eu tenho o índice de refração do ar. O que a gente sabe das aulas anteriores? O ar e o vácuo é onde eu tenho o menor índice de refração de todos, ou seja, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio que está em volta, no caso, o ar. Aí sim eu posso dizer que eu vou ter esse comportamento, que se for uma lente de bordos finos, ela vai ser convergente, e se for uma lente de bordos grossos, ela vai ser divergente. Agora, se a gente inverter essa relação dos índices de refração, ou seja, se a gente pegar a lente e mergulhar ela num meio onde o índice de refração é maior que o dela, o que vai acontecer? A luz vai refratar para o lado contrário. E aí, a lente de bordos finos vai se comportar como uma lente divergente e a de bordos grossos como uma lente convergente. Mas essa não é a situação tradicional. A situação tradicional, a situação comum, é essa que eu acabei de te mostrar nas imagens. Mas de qualquer modo, vamos anotar isso bem direitinho de forma esquemática. Então a ideia é a seguinte, olha só. A lente de bordos finos, ela é a princípio uma lente convergente. Mas lembra que isso vale para quando o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio que está em volta. Perfeito, tá bom? E outra coisa, se a gente colocar uma lente de bordos grossos, como está representado ali para vocês, a gente diz que é uma lente divergente, lembrando, né, que é para a mesma situação, que é para quando o índice de refração da lente é maior que o do meio que está em volta. Agora, pode acontecer da lente de bordos finos se comportar como uma lente divergente. Isso aí vai ser em que situação? Vai ser se o índice de refração da lente for menor que o do meio que está em volta. Mas daí, repito, né, a gente tem que mergulhar a lente num outro meio material que não seja o ar e ainda, obrigatoriamente, esse meio vai ter que ter um índice de refração maior que o da lente, tá bom? Agora, lá embaixo, na lente de bordos grossos, ela também pode ter o comportamento convergente, mas isso vai ser quando o índice de refração da lente for menor que o do meio que está em volta. Basicamente, o importante é você lembrar a situação que eu te mostrei na imagem agora há pouco, que a lente de bordos finos é uma lente convergente e a de bordos grossos é divergente quando elas estão no ar, porque aí você já sabe o quê? Que se inverter os índices de refração, inverte o comportamento e acabou, tá certo? Mas vamos lembrar principalmente dessa situação tradicional aqui que eu destaquei para vocês. Agora vamos conversar sobre as condições de nitidez de Gauss, que são as condições necessárias para que a gente tenha a formação de uma imagem nítida. Pessoal, a ideia é a seguinte, olha só.
A primeira condição é que a gente tenha sempre a espessura da lente bem menor do que os raios de curvatura dos dois lados. Então a ideia é a seguinte, olha só, a espessura tem que ser bem menor do que o raio 1 e ela também tem que ser bem menor do que o raio 2, para que a imagem não comece a ficar distorcida, tudo bem? E a outra condição é o seguinte, a gente tem ali a nossa lente e os raios de luz que chegam na lente, eles têm que ser bem próximos do eixo principal, do eixo óptico da lente e bem pouco inclinados, o mais paralelos possível, como a gente tem representado ali, tá bom? Vamos deixar isso registrado bem certinho então. A primeira condição é o quê? Que a espessura deve ser muito menor se comparada às dimensões dos raios de curvatura da lente e a segunda é que os raios incidentes devem ser paralelos ou pouco inclinados e próximos ao eixo principal, tá certo? Agora, mas para que são essas condições mesmo? Pessoal, são condições para que a imagem fique nítida, para que ela não fique borrada, para que ela não fique distorcida, tá bom? Agora eu quero conversar com vocês sobre os elementos de uma lente, na representação simplificada, os elementos ópticos da lente. Pessoal, a ideia é a seguinte, olha só. Eu vou colocar para vocês ali então duas lentes. Uma delas é a lente de bordos finos, está aqui em cima, e a outra é a lente de bordos grossos, está aqui embaixo. Nas duas lentes a gente vai ter ali passando pelos centros de curvatura o nosso eixo principal, o eixo óptico tanto faz. Aí eu vou marcar 5 pontos ali para vocês. E percebe que quando eu colocar as iniciais desses 5 pontos, vai formar uma palavrinha, a fofa. Ou a fofa, se você preferir, tanto faz, tudo bem? Quando a gente lembra dessa palavrinha, fica mais fácil para lembrar a sequência dos pontos. Agora, o que significa para a gente esse a fofa ou a fofa? Pessoal, percebe aqui que a gente tem esse A nas duas lentes e tem A dos dois lados. Esse A é chamado para a gente de ponto antiprincipal, tá certo? A gente tem também o Fzão dos dois lados das duas lentes. Esse Fzão é para a gente o foco da lente. E por último, a gente tem nas duas lentes esse O. Esse O para a gente é o chamado centro óptico. Então a gente vai usar bastante esses nomes e é bem importante que vocês lembrem deles. Outra coisa bem importante é você lembrar a sequência, que é primeiro o antiprincipal, depois o foco, depois o centro óptico, depois o foco de novo, depois o antiprincipal. Mas daí se você lembrar de a fofa, fica bem fácil, não tem erro, tá bom? Agora, da mesma forma que a gente já estudou lá nos espelhos esféricos, eu quero ver com vocês os raios notáveis, que nada mais é do que a gente estudar o que vai acontecer com a luz quando ela passa pela lente. Bom, uma diferença significativa que a gente tem para os espelhos é o quê? No espelho a luz batia e voltava, o fenômeno era a reflexão. Na lente a luz bate e passa, então o fenômeno aqui é a refração, tudo bem? O primeiro raio que eu quero mostrar para vocês é um raio de luz que vai chegar paralelo ao eixo principal. Então eu vou colocar ali para vocês o seguinte, ó, que todo raio que incide paralelamente ao eixo principal, ele refrata, no caso da lente, né, passando pelo foco. Opa, olha, mesmo esquema lá dos espelhos, sim, só que no espelho era a reflexão, aqui é a refração, é só isso. Então vamos lá na primeira lente, na lente da esquerda? Eu vou colocar então um raio de luz dessa forma que eu acabei de falar, ele vai chegar na lente paralelo ao eixo principal. Aí o que vai acontecer? Ele vai refratar, ou seja, ele vai passar para o outro lado da lente e vai sair passando pelo foco. Olha, só isso, bem fácil, né? Agora vamos dar uma olhada lá na figura da direita. De novo, ó, eu tenho um raio de luz que chega paralelo ao eixo principal, só que essa lente é uma lente de bordos grossos. Como é uma lente de bordos grossos, ela tem comportamento o quê? Divergente. Divergir significa que os raios de luz vão se afastar. Então ela vai passar para o outro lado. Mas tem que ser passando pelo foco? Tem sim. Mas como a lente vai fazer os raios de luz se afastarem, o que vai acontecer é que ela vai divergir, não passando pelo foco, mas olha ali a linha tracejada que eu pus para vocês. Ela vai divergir alinhada com o foco, tudo bem? Pessoal, agora olha só, dá uma olhada nessas figuras que a gente tem aí na tela. Vamos marcar o foco por onde a luz que está saindo da lente vai passar. Nessa figura da esquerda é esse foco que eu estou pintando aqui, e na da direita é esse foco que eu estou pintando aqui, tudo bem? O que acontece? Na da esquerda, que é uma lente convergente, a gente tem a luz passando de verdade no foco, então a gente vai dizer que essa lente aqui tem o chamado foco real. Já na figura da direita, é só um prolongamento do raio de luz que passa pelo foco. Então, na lente divergente, a gente vai dizer
que o foco é um foco virtual. Então é importante que você saiba que as lentes convergentes têm foco real e as divergentes têm foco virtual. E por que isso? Porque quando a luz chega na lente paralela ao eixo principal, na lente convergente, o raio de luz passa de verdade pelo foco, por isso que ele é real. Agora, no caso da lente divergente, quando o raio de luz chega paralelo ao eixo principal, ele só está alinhado com o foco, é só um prolongamento que vai passar no foco. Ele virtualmente passaria no foco, por isso que o foco é um foco virtual, tá certo? Agora, pessoal, o outro raio notável para a gente é o inverso. Todo raio que incide passando pelo foco vai refratar paralelo ao eixo principal. Então vamos lá para a lente da esquerda. Eu vou colocar para vocês um raio de luz chegando, passando pelo foco. Agora o raio de luz tem que convergir, porque é uma lente de bordos finos. Quando eu não falo nada é porque é o ar que está em volta, tá bom? Seguindo lá então, pessoal, ela vai convergir de forma que ela fique paralela ao eixo principal. Agora na divergente, o que vai acontecer? O raio de luz vai chegar, só que vai chegar alinhado com o foco e não passando no foco, tudo bem? Agora ele vai divergir, só que como chegou passando alinhado com o foco, ele vai divergir a ponto de sair paralelo ao eixo principal. Pouco olhando mais aqui, eu ficaria em dúvida em saber qual dos focos eu ia fazer a luz chegar passando. Gente, é relativamente simples a gente definir isso. Por quê? Porque na lente convergente a gente aprendeu que o foco é real, então a luz chega passando mesmo pelo foco. Já na divergente ele é virtual, então ele vai chegar na lente só alinhado com o foco do outro lado, tá certo? O outro raio notável que eu quero fazer com vocês é muito fácil, que é assim. Todo raio que incidir na lente passando no centro óptico, ele vai refratar sem desviar. Então dá uma olhada lá na figura da esquerda. O raio de luz vai incidir no centro óptico e olha que fácil, ele segue o seu caminho sem desviar. De novo, agora só que lá na figura da direita. Eu tenho ali um raio de luz chegando no centro óptico e esse raio de luz vai seguir seu caminho sem desviar. Simples assim. A gente vai usar direto esse raio de luz na construção de imagens na próxima aula, tá bom? Seguindo, pessoal, vamos falar do último raio notável que eu quero que você saiba. Que todo raio que chegar passando pelo ponto antiprincipal refrata passando pelo outro ponto antiprincipal. Como assim? Vamos lá na primeira? Eu vou colocar um raio de luz chegando pelo ponto antiprincipal, ele vai atravessar a lente e vai sair passando pelo outro ponto antiprincipal, tudo bem? Facinho. Como é uma lente convergente, ela fez o raio de luz aproximar do eixo principal. Agora vamos lá para a figura da direita. O raio de luz vai chegar pelo antiprincipal, só que ela chega só alinhada com o antiprincipal, tudo bem? E aí na divergente o raio de luz vai abrir. Se o raio de luz vai ter que abrir, vai ter que se afastar do eixo principal, ele se afasta como? Alinhado com o ponto antiprincipal, tudo bem? Agora, pessoal, eu quero voltar com vocês lá no primeiro raio notável que eu mostrei, tudo bem? Pessoal, agora eu queria que vocês soubessem bem mais uma informaçãozinha que aparece em alguns exercícios. Vamos primeiro lá na lente da esquerda. Olha só, eu tenho esse foco e esse foco. Dos dois focos, eu vou dar uma classificaçãozinha um pouquinho diferente. Eu vou olhar sempre para o raio de luz que está saindo da minha lente. O que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de ótica? A gente aprendeu que raio de luz que sai forma imagem. Por isso, a gente vai chamar esse foco da esquerda de FI. FI significa para a gente que é o foco imagem. Então, se ele falar para você de foco imagem, é o foco pelo qual o raio de luz está saindo da lente, é só isso. E aí, o outro foco está relacionado ao lado onde o raio de luz está chegando na lente. Lembra que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de ótica? Raio de luz que chega forma objeto para a gente. Então, esse foco do lado esquerdo é chamado de foco objeto. E da mesma forma que a gente chama de foco objeto e foco imagem, do mesmo lado do foco imagem a gente tem o ponto antiprincipal imagem, e do mesmo lado do objeto a gente tem o ponto antiprincipal objeto. Já na lente da direita, pessoal, olha só, o que a gente tem ali? A gente tem, vamos lá, dois focos, tudo bem? E eu vou começar a analisar sempre pelo raio de luz que está saindo da lente, tudo bem? Bom, o raio de luz que sai forma imagem. Então, a gente pode dizer que o foco por onde o raio de luz sai alinhado vai ser para a gente o foco
imagem. E já vamos aproveitar e anotar que o antiprincipal do mesmo lado é o antiprincipal imagem. Agora, eu tenho o foco do outro lado. O que vai acontecer? Como a gente já chamou o outro foco de foco imagem, só sobra para a gente esse aqui ser o foco objeto e aqui o antiprincipal objeto, tudo bem? É um pouco mais difícil que venham a te perguntar sobre isso, mas pode ser que uma questão ou outra mais exigente coloque essa nomenclatura, eu só quero que você saiba do que ele está falando. E aí, basicamente, resumindo, para o lado onde o raio de luz está saindo, vão ser para a gente foco imagem e antiprincipal imagem. Nas duas figuras a gente consegue perceber isso, tá bom? Já o lado contrário é o foco objeto e o antiprincipal objeto. Agora vamos usar isso que a gente aprendeu para resolver um exercício. O exercício diz o seguinte: analisando os 3 raios notáveis de lentes esféricas convergentes dispostas pelas figuras abaixo, podemos afirmar que... A pergunta diz o seguinte: apenas um raio está correto, apenas 2 estão corretos, os 3 são corretos, os raios notáveis dependem da posição do objeto em relação ao eixo principal, os raios notáveis dependem da posição da lente em relação ao eixo principal. Vamos voltar lá na figura. Pessoal, o que acontece? Olha só. Lá na primeira figura, a gente percebe o quê? Que se o objeto tivesse aqui, aqui, aqui ou aqui, o comportamento do raio notável é exatamente o mesmo. Ou seja, o raio notável ele tem esse comportamento independente da posição do objeto. Se eu colocar o objeto em posições diferentes, eu vou ter imagens com características diferentes, mas isso a gente vê na próxima aula. Então a gente já sabe o quê? Que a posição do objeto não vai influenciar no raio notável. O raio notável, a ideia é a seguinte, é o comportamento que a luz vai ter ao passar pela lente. Então vamos ver o primeiro se ele está correto. Olha só. A lente é uma lente convergente, as 3 são convergentes, né? E esse raio está vindo em direção à lente, paralelo ao eixo principal e está saindo, passando pelo foco. É o FI, que é aquele foco imagem que eu acabei de te falar, tá bom? Então esse primeiro está certo, está correto. Vamos anotar aqui então que está correto. Na figura de baixo, vamos dar uma olhada ali. O raio de luz está chegando na lente convergente, passando pelo ponto antiprincipal, e aí ele está saindo lá do outro lado, também pelo ponto antiprincipal. Então é perfeito, também está correto isso aí, tá bom? E seguindo, pessoal, por último, a gente tem ali um raio de luz chegando na lente convergente, ali passando pelo centro óptico e está seguindo seu caminho sem sofrer desvio. Então esse terceiro também está correto, as 3 representações estão certas, tá bom? Então, olhando as alternativas, letra A diz apenas um raio está correto, não, os 3 estão. Letra B, apenas 2 raios são corretos, não. E letra C fala pra gente que os 3 raios são corretos, então nosso gabarito é a letra C. Pessoal, e com isso a gente encerra então essa nossa primeira aula sobre lentes esféricas. E a aula que vem é uma aula muito importante, onde a gente vai usar esses raios notáveis para pegar objetos em várias posições em frente à lente e desenhar as imagens e, além disso, fazer o quê? Analisar as características dessas imagens, tá certo? Tchau e até lá!